Onde estão as pessoas negras em posições, em lugares onde ela possa colocar a sua fala e não servir, né? Então, o questionamento é esse. É essa causa, né? Eu só consigo defender algo se eu estudo, se eu tenho cunho sobre aquilo. Então, quantas crianças negras estão dentro da escola? Como que está o ensino público? A criança dentro da escola está indo para comer, né? A criança não sabe se fica dentro da sala de aula ou se espera a merenda. Oi, gente, tudo bem? Como diz o outro, né? Que bom que tá bom, né? Grande abraço, viu? Obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio, em mais esse podcast, em mais esse Café com Manteiga. E hoje o assunto nosso, nota bem aí, porque é um assunto de interesse geral, vamos dizer assim, tá? Vou te dar o título do nosso episódio de hoje. Vozes Negras do Jornalismo Audiovisual Brasileiro. Nós vamos falar da inclusão e representatividade de mulheres negras no campo de trabalho. Quando a gente fala campo de trabalho, a gente fala no geral, mas nós estamos hoje especificando, nós falando da inserção, nós estamos falando da inclusão das mulheres negras no jornalismo. Esse é o nosso trabalho de hoje, né? E para isso nós estamos recebendo aqui a Mariane Davi. A Mariane Davi, ela é jornalista formada pela PUC Campus Poços de Caldas. Então ela tem o TCC pautado nessa prosa nossa de hoje, né? Ela tem tese e ela é uma estudiosa, né? É uma estudiosa iniciante, mas é uma estudiosa e pelo que eu vi ela já sabe bastante a respeito do que nós vamos falar e nós temos o prazer de falar com essa menina linda que nós estamos recebendo aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Obrigada, agradeço essa recepção maravilhosa, agradeço a você, agradeço ao Lucas, vai ser uma conversa muito boa. E vai mesmo, sabe por quê, Mariane? Você traz um assunto que, além de ser de grande valia, é um assunto que muita gente é leiga, inclusive eu, né? E como você fez o teu trabalho de faculdade, o teu TCC, você tem tese sobre esse assunto e você é uma estudiosa sobre esse assunto, é muito importante que você tenha vindo aqui para falar disso a gente. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu quero aproveitar aqui e lembrar que nós estamos aqui na companhia deliciosa do Pão de Queijo Xodó de Minas, o pão de queijo, né? A gente fala das Minas Gerais, mas ele roda o Brasil todo, viu? Experimente, você vai gostar, né? De toda forma, né? O pão de queijo, ele vai chegar para você, o tradicional ferradura, o três queijos, uma delícia, você vai encontrar no seu supermercado, na padaria, na mercearia, onde você tem costume de comprar. Caso não encontre, você cobra lá do seu gerente. E juntos o café caldense, o cheiro, o gosto, né, a delícia do café caldense, o café marrom, viu? Café que não tem mistura. Café marrom é aquele que tem a torra clara e a média clara, que não tem mascaração, não tem nada de mistura. Esse é o café caldense, esse é o Monte Fé e esse é o especial gourmet também, tá? Tá com a gente também Motiro, toque para você, o seu futuro profissional, você quer aprender a programar, você tem alguém que queira aprender a programar, anota aí, ó, www.motiro.app. Você vai aprender a programar de graça, você vai achar muito divertido e muito fácil, viu? www.motiro.app, para você entrar no seu celular e fazer tudo na faixa, né, na manhã, combinado? Então tá aí, tá no ar mais um episódio do Café com Manteiga. Mariane Davi. Diga. Né? Você fez PUC. Isso, né? PUC, Poços de Caldas. Aí o teu foco foi sempre jornalismo? Toda a vida você já foi voltada para uma prosa nesse sentido? Bom, eu sempre fui a criança na escola em que os pais eram chamados porque tinha nota muito boa, mas conversava demais. Ah, é? Então, acho que comunicação já é algo realmente meu, assim, desde criança.
É da comunicação muito do meu pai, né, meu pai é uma pessoa extremamente comunicativa, não teve a mesma oportunidade que eu de se aplicar em uma universidade, mas eu cresci, assim, em convívio de casa, em mesa de almoço, dialogando muito. Então, meu pai sempre conversou muito com a gente sobre política, sobre questões sociais, assuntos nossos também. Então, eu sempre fui muito comunicativa. Eu não alcancei diretamente o jornalismo logo de primeira, porque paralelo ao meu pai, a minha mãe sempre trabalhou em salão de beleza. Então, eu cresci adolescente. Seu pai também trabalhava no salão? Não, meu pai, ele é técnico em eletrodoméstico, já fica aqui até o merchan de papai aqui. Isso. Anota aí. Anota aqui, seu Jorge. Mas a minha mãe, desde que me conheço por gente, eu saía da escola e eu ia para o salão, né. Então eu cresci nesse ambiente de cuidado, de mulheres muito vaidosas. Então a minha adolescência eu achava que eu ia para essa área. Você entendeu por que eu falei que estou recebendo uma menina bonita aqui hoje? E a sua mãe que faz suas unhas? É minha mãe que faz hoje, as unhas de hoje estão atualizadas, tá. Eu fiz antes de vir pro café. É muito bom. Então, Marquinhos, eu cresci achando que eu ia trabalhar no ramo da beleza e antes de ir para o jornalismo, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei 3 anos aí sem ir para a faculdade, fiz um cursinho ali semi-extensivo até para eu entender o que eu queria, porque é muito novo, né, nem todo mundo às vezes já sai achando o que quer. E aí eu fiz, 4 períodos de estética antes. Tinha Unifenas aqui em Poços, então antes de eu me decidir pelo jornalismo, eu ainda estava nessa dúvida de, tipo, sabia que eu era comunicativa, mas ainda não tinha certeza, e essa habilidade para estética. Fiz alguns cursos de estética, e aí fiz esses períodos. E na universidade eu tive muito esse despertar, de que é uma coisa que eu gosto muito de me cuidar, gosto de cuidar das pessoas, gosto de fazer o cabelo da minha mãe, a unha da minha mãe, mas eu não queria ser movida por aquilo, eu via que não era de fato a profissão que eu queria seguir. Então eu tranquei a faculdade de estética e comecei a estudar e pensar muito mais sobre isso, assim. No começo eu fiquei muito em dúvida com psicologia, tanto que é algo que ainda tem no meu coração no sentido de estudo, se eu vejo alguma coisa de psicologia eu gosto de ler sobre. Mas eu fui para o jornalismo por conta de que sempre me impulsionou ter esse contato social também. Eu queria uma profissão onde eu pudesse aproveitar o meu lado comunicativo, que é o que eu gosto de fazer, estar em contato com pessoas, e que forma que eu vou fazer isso para além de mim, né? Porque eu fiquei ali a psicologia, talvez eu vou ficar muito dentro do consultório, legal, vou ajudar as pessoas de uma maneira muito individual, mas me encontrei no jornalismo por esse motivo, assim, por comunicar, ser eu, mas também ter esse impacto social, estar com pessoas a todo tempo. Muito bom. Eu estava vendo lá, porque realmente era comunicação social com ênfase em jornalismo, que dava crédito para você trabalhar como jornalista, né? E hoje foi extinguido, então, comunicação social. Hoje é curso de jornalismo. Houve uma adaptação aí, né? Que a comunicação social ele poderia ter outras vertentes também para além do jornalismo, né? Publicidade e propaganda ou outros tipos de comunicação. Isso tudo era comunicação social? Isso, comunicação social ele tinha outros tipos de braços ali para além do jornalismo também. Então, hoje cada um na sua, comunicação, jornalismo, qual foi outro curso que você falou aí? Publicidade e propaganda. Relações públicas. E rádio e TV. Tanto que rádio e TV tinha muito mais estado de São Paulo, né? Campinas, pessoas formadas para esse lado. E hoje, agora, as universidades colocaram mais especificamente o nome da atuação mesmo. E o que você gosta mais do jornalismo? Do jornalismo, do audiovisual, do rádio, do jornal e até hoje da internet, que não podemos deixar de citar, né? Multimídia. Essa sua pergunta é tão difícil para mim, porque assim, eu acho que agora, num começo onde eu tô explorando tudo, eu tô nesse caminho, né? E agora que eu já experimentei de tudo um pouquinho, para onde que eu vou? O audiovisual tem meu coração, assim, eu acho que essa representação, esse lado da TV, a TV tanto por você aprender ali, né, a falar, esse contato com a câmera, mas também você conhece muita gente, cria muita ponte de contato. Mas eu confesso que esse ambiente que a gente está me ganha muito, assim, o rádio, o podcast tem me ganhado muito, justamente por essa possibilidade de você ampliar muito um tema. A TV você atua rapidamente ali, a reportagem você faz rápido, a editoria você faz de prontidão. E talvez esse universo do rádio, da voz, ele te deixa até mais flexível, né? No sentido de maquiagem, desse contato que a gente está tendo aqui, um diálogo, que eu não tenho um texto.
que eu tenho que seguir ali formalmente. Então, eu gosto muito, tenho tendido atualmente para qualquer recurso, assim, de voz, seja o audiovisual ou seja aqui o rádio. Então, ainda estou investigando, assim, o que meu coração está levando mais, mas geralmente eu sempre estou dentro desses espaços mesmo. Eu tenho, de forma mais específica para sua pergunta, as editorias que me conquistam mais, os nichos, né? Então, sempre tive muito atrelada a cultura e educação. Então, são vertentes, assim, matérias e assuntos que eu mais gosto de falar. Muito bom. E, por exemplo, uma sala de aula, você já pensou? Não, mas meu pai sempre dá Né? tenta dar uma conquistada aí. Agora, no final da faculdade, ele voltou nesse tema aí, quem sabe sala de aula. Muito bom. Eu estou te fazendo esse monte de pergunta até que para as pessoas te conhecerem mais, né? Para saber mais qual é o seu foco. Até porque eu achei muito interessante, e volto até a dizer, vamos dizer, do tema que ela trouxe para a gente falar hoje, né? Sim. Para você falar, na verdade, né? E eu vou até repetir, vozes negras no jornalismo, no jornalismo audiovisual no Brasil, né? E a inclusão e representatividade das mulheres negras no campo no trabalho, ou seja, hoje especificamente no jornalismo, porque nós estamos pautando isso daqui hoje. E aí, você citou aqui, ó, o feminismo negro, porque a gente conhece o feminismo de um modo geral, né? Assim, de um modo amplo, vamos dizer. Sim. Né? Um contexto. Assim, até meio desfocado. Feminismo é feminismo independente de qualquer coisa. Tá. Mas você citou feminismo negro. O que você quis dizer com isso? Bom, como você disse, né, o próprio feminismo, ele tem sido um conceito bem levantado nos últimos anos, ele já é existente há um bom tempo, mas esse despertar, principalmente nos últimos 10 anos, na última década e também aqui no Brasil especificamente. Quando a gente fala de feminismo negro, até para o assunto que a gente está trazendo hoje, essa investigação de que tem duas coisas que recortam, né? Não é somente o gênero, ser mulher e os desafios de uma mulher na sociedade. Mas o feminismo negro, ele entra justamente nesse questionamento de que não é somente o meu gênero, mas a minha raça também é uma outra pontuação e questão social que atravessa os meus desafios. Então, o feminismo, ele já era comentado desde a Revolução Francesa ali, mas ele ganha muita força na Revolução Industrial, onde na França, né, as mulheres identificam essa possibilidade de elas saírem em conquista dos seus direitos, em que era inferiorizado em relação ao próprio homem mesmo, essa construção patriarcal, né? Então, possibilidade de trabalhar, possibilidade de direito ao voto e tantas outras coisas socialmente em que a mulher era minada disso. Aí você está falando da mulher de um modo geral, né? De modo geral, até a gente chegar no feminismo negro. Então, quando esse conceito, esse movimento, na verdade, né, o feminismo, ele é esse movimento libertário e político através da revolução dos direitos da mulher, ele começa a ser questionado também ao chegar ali na América do Norte e aqui no Brasil, onde mulheres negras, como grandes nomes, como por exemplo Dorothy Pitman, Audre Lorde, Angela Davis e tantas outras norte-americanas, começam a questionar esse movimento no sentido de, ele está favorecendo a uma mulher, é uma luta da mulher, mas qual mulher? Por quê? Não tem como a gente falar, até trazendo um resgate aqui para você, de feminismo negro e do assunto que a gente está falando hoje, sem considerar um dos pontos, principalmente no Brasil, que foi o período colonial da escravidão. Né? Então, a questão escravocrata no nosso país, no Brasil, mas também norte-americano, mas Brasil foram 500 anos, deixou vários reflexos e o que a população negra passa hoje no sentido de opressão. Que aí dá pra gente criar até um outro tipo de papo, de podcast para isso. Só que quando a gente coloca a mulher negra dentro desse contexto, a própria mão de trabalho, a mão de obra da mulher negra, ela era explorada pelo seu corpo, de você passar horas e horas dentro de uma plantação ali, da colheita, da exploração do que era usado de um sentido lucrativo pelos colonizadores, mas também o corpo da mulher em que, além de você trabalhar lá no plantio, você vai trabalhar dentro de casa também, cuidando aqui do filho, da família, você vai passar, você vai lavar e toda essa exploração que a gente já conhece. Então, quando o gênero mulher se identifica com essa potência de poder conquistar novas coisas, esse movimento ele favorecia e era privilegiado pela mulher branca,
Porque a mulher branca, ela não foi colocada dentro deste contexto em que eu sou mulher, mas eu também vou trabalhar numa mão de obra escrava. Eu também, além de plantar e colher, eu vou ter que trabalhar dentro de casa, sendo uma ama de leite, sendo uma mucama. Então, os desafios enfrentados por uma mulher branca, ela passa por ser mulher, mas ela não passa por ser branca. Então, o feminismo negro, ele chega dentro desse questionamento, né, de que eu tenho as opressões e os desafios sociais que eu passo de direitos por ser mulher, mas além de ser mulher, porque eu sou negra, porque o racismo existe. Então foi você acha que a estruturado. mulher negra passa isso mais, vamos dizer assim, é mais intenso. Isso, a Mas- curva é 2 vezes a mais. Então, além de ser mulher, eu sou uma pessoa de pele preta. Então, se em uma hipótese, em um mundo perfeito, onde não existisse racismo, onde a sociedade, principalmente brasileira, não fosse construída dentro desse racismo estrutural, quem sabe o feminismo traria essa roupagem de acolher a todas as mulheres. Mas na sua sustentação e na prática, precisa ser levantado e precisa ser colocado dentro do feminismo, até mesmo no feminismo geral, de que acolha todas, né? Todas as mulheres, pretas, brancas, indígenas. Muito bem. E agora você fala em mulheres negras. E os homens, os negros, né? Porque você foca ali. Isso. Isso é proposital? Ou como é que é isso? Explica isso. Por que não os homens negros? Tá. Se dizendo até dentro do que você me fala do recorte. Até porque nós estamos falando de inclusão, né? Isso. Do recorte tanto da tese, dessa minha liberdade em falar, eu digo até mesmo por ser mulher, né? Então, eu ainda não tenho um estudo aprofundado. É óbvio que eu leio sobre, pesquiso sobre, convivo, né, com homens negros na minha vida, na minha família, mas não tive ainda um estudo aprofundado a ponto do que eu fiz. Então né? você está fazendo um estudo específico em cima da mulher negra. Isso, que eu trouxe Então e por o isso que nós objeto. estamos citando só ela. Isso, por isso que nesse ambiente a gente tá colocando só elas, né? Porque essa mais por proximidade mesmo, sabe? Tá. Você, Mas por mais intimidade, né? por mais Por você ser mulher também. isso, e por me assumir dentro desse lugar, né? Esse corpo que vive do que eu estou falando, né? Ok. Então, o homem negro, ele também passa por essas opressões, que a gente também precisa conquistar lugar para eles, mas eu acho que eu escolhi, teve essa proximidade até mais por ser a mulher negra. Legal. A ausência da mulher, de mulheres negras, né? Quando eu citar mulher, estou querendo dizer a mulher negra em geral. No jornalismo audiovisual no Brasil, né? Ou de repente até no mundo, que eu acho que isso daí não é um privilégio só Sim. nacional, né? Aham. Eu acho que ele é até mundial, Amplia, com não é? certeza. Então, essa ausência das mulheres negras no audiovisual brasileiro, eu gostaria que você explicasse isso, o porquê disso daí, Uhum. né? Até porque chega aí, ela já é uma profissional, né? Sim. Ou pelo menos está tentando ser uma profissional, Uhum. né? Como é que é isso? Bom, essa pesquisa, ela nasce a partir do momento que eu leio, me aprofundo sobre as minhas leituras, né, dentro da mulher negra na sociedade e fui para o jornalismo, eu passei a vivenciar aquilo que eu leio e aquilo que, né, eu já vi. Então, assim, eu já tenho dentro de mim, a minha pele já me traz a vivência do que é ser uma mulher negra. E eu fiquei pensando, quando eu fosse entrar para a profissão, o que de fato eu ia ver aquilo que estava no papel. Então, nos estágios que eu fazia, começar a trabalhar, eu já percebia que eu era a única ou uma entre 3 ou no máximo ali 2 mulheres negras dentro. E quando essa pesquisa nasceu, eu busquei e fui atrás dos dados e aonde essa invisibilidade se mostra. Porque fica esse questionamento, né? Mas existiu Glória Maria, existe Maju Coutinho, como que a gente vai falar que não tem? Então, elas estão lá e justamente são umas representações que nos dão força para ir atrás disso. Mas existe um relatório, que é o perfil do jornalista brasileiro, que ele é anualmente atualizado. E para essa pesquisa eu busquei a última fonte dele. E o jornalismo brasileiro, ele tem uma grande quantidade de mulheres. 68% do jornalismo é composto por mulheres. Quanto? 68%. Por mulheres. Por mulheres. Ok. No entanto, dentro dessa camada de 68%, eles foram estudar essa porcentagem. Disse 68. 68%. Então,
é mais do que, né? Mais que a metade. Mais do que a metade. O resto são de homens. São homens. No entanto, dentro do estudo dessa parcela de 68%, então pegaram só essa camada de 68%, aproximadamente 70% dessa parcela são mulheres brancas. Então, assim, nós temos mulheres, mas essas mulheres, predominantemente, são brancas. Elas representam 10%. Hein? Elas representam uma grande camada dentro do público feminino. 68? Isso, né? de mulheres num geral. Só que quando você vai olhar a parcela dentro desse grupo de mulheres, quantas delas são brancas, a maioria delas. 70%? A maior parte delas são brancas. Então, assim, aonde está a mulher negra? Onde está a inclusão e a representatividade? Então, o jornalismo, ele é feminino, digamos assim, só que ele é feminino com qual cor, com qual representatividade? Então, a representatividade branca. E aí que entra o audiovisual também dentro de um questionamento do que a gente falou agora há pouco, do corpo da mulher negra, né? Aí eu entrei, bom, depois que eu tenho essa parcela em que grande parte das jornalistas são jornalistas brancas, o audiovisual, onde é algo imagético que as pessoas veem, por que elas não estão? Ela tem relação, o que a gente conceitua como feminismo negro e como corpo da mulher negra? É a imagem da mulher negra que talvez prorroga ou propaga para que as pessoas não queiram que ela esteja ali? Então, esse estudo, ele entra dentro disso, em juntar esses conceitos e o que embasa, o que norteia, e os dados e as dificuldades da mulher negra dentro da sociedade, atrelado ao jornalismo como um meio de comunicação e de representação. Então, essa herança colonial de escravidão deixou também para o corpo negro, seja um homem ou seja uma mulher, essa dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, e quando ao mercado de trabalho, qual posição que eu posso ocupar. Que aí dentro da análise eu trago isso também, de que a escravidão, ela trouxe um certo silenciamento, né? É o silenciamento do povo negro, onde você só serve para trabalhar, né? Ainda empresas, se a gente for analisar posições de liderança, onde estão as pessoas negras em cargo de confiança, em cargo de liderança? Onde estão as pessoas negras em posições, em lugares onde ela possa colocar a sua fala e não servir, né? Então, o questionamento é esse. Eu vou falar uma coisa aqui, porque, assim, o que eu vou dizer não é uma questão de amenizar, né? É uma questão, isso daí é uma questão cultural, tá? Mas com isso não estou tentando amenizar essa fala sua ou isso que acontece, entendeu? Sim. Você concorda comigo que isso já vem lá de trás, que na era que nós vivemos hoje, até tento dar uma minimizada na história toda, mas ainda falta muito, né? Falta, e sim, com certeza, é o que você pontuou, isso é reflexo do que veio lá de trás, porque é um questionamento que as pessoas fazem até mesmo a respeito da própria Lei Áurea, né, que foi assinada pela Princesa Isabel, a alforria. Então, assim, foi alforriado, então você está dando a liberdade para um escravo, para uma pessoa que ele já foi colocado como dependente de outra, então ele só sobrevivia porque ele tinha ali um dono, alguém em que, entre aspas, te dava ali onde morar, onde comer, e você vai sobreviver da forma que eu quero. Então, imagina aqui que você é uma pessoa que eu tenho uma carta aqui que eu tenho posse sobre você. Então, mas também tem um detalhe, o cara foi alforriado, né, quer dizer, ficou livre, é isso? E sem nenhuma estrutura, pô, a partir daqui você está livre, se vira. Esse que é o ponto. Aí o cara saiu sem estrutura nenhuma. Esse é o ponto que eu te digo. Então, assim, temos aqui uma carta que te dá, eu tenho posse sobre você, só que a partir do momento que você está liberto, para onde você vai, o que você vai comer, o que você vai vestir, se você sempre Você tem uma carta de alforria, chega no fim, eu sou um ex-escravo, aí daí? E daí, né, quem é você? E aí os reflexos se dão nisso que a gente está conversando agora, nesses dados e nessas invisibilidades. Que aí muito se questiona, ainda existe racismo, porque a gente não vê as pessoas mais trabalhando em plantação, a gente não vê mais as pessoas nesse tipo de situação que era escravidão. Mas aí então o racismo e a escravidão, ela se revela dentro dessas impossibilidades, em que eu sou uma pessoa dentro da sociedade, em que eu deveria ter o direito tanto quanto qualquer outra pessoa, no entanto lá atrás,
veio em uma escala, em uma proporção dessa, porque o escravo ele não tinha acesso à educação. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Então, como que eu vou acessar a educação? Se eu não acesso a educação, se eu não sei ler, se eu não sei escrever, como que eu vou entrar dentro de um trabalho? Como que eu vou ter acessibilidade à saúde? Como que eu vou ter tantas outras acessibilidades, né? Eu vou até O seu trabalho identificou se esse racismo estrutural ele é mais explícito dentro do audiovisual ou se ele é mais sutil? Assim? Ele é mais explícito a partir, esse próprio relatório, né, que foi feito, ele já demonstra também essa invisibilidade dentro do audiovisual, né, em que se automaticamente eu já tenho uma parcela ali onde a maioria delas são brancas, isso resvala também para as outras funções, né. É legal a sua pergunta que dentro, dessa pesquisa eu fiz 3 entrevistas, eu fiz entrevistas com mulheres negras que já atuaram como repórter, né, no audiovisual, mas também já tiveram experiência de passar por outras funções. E aí eu trouxe isso até identificando essa sua pergunta com um relato que expressa o número, né? Então, uma vez que a gente vê o número, mas e na experiência? Não vamos ver. E muitas delas trouxeram, todas as 3 trouxeram para mim que elas sentiram diferença até no tratamento dentro das funções. Então, se eu sou só uma redatora, as pessoas talvez questionam menos quando eu entro em contato, quando eu vou escrever o texto, porque aí aparece só o meu nome. Só que aí quando eu fui aparecer na tela, ela que é repórter, então, nossa, eu sou assessora de imprensa, tô fazendo um trabalho aqui pro Lucas. Enquanto eu tô só ali no WhatsApp, beleza. E quando eu ia chegar no evento, que eu ia me mostrar a assessora da pessoa, a pessoa ia perguntar, mas é você que é assessora? Então, assim, dentro do... É legal que dentro da própria pesquisa tiveram levantamentos assim também, assim como levantamentos de o que eu posso falar, né, que o Marquinhos me perguntou no começo, o que você mais gosta, talvez, o lugar e tal. Uma das minhas entrevistadas apontou que ela gosta muito de assuntos internacionais, né, quando ela entrou no jornalismo, ela estudava muito relações internacionais, economia, e dentro do jornalismo ela passou por muitos embates, onde a mulher negra, ela era colocada para falar de outros assuntos que não fossem esses assuntos, em que socialmente é dito muito que demanda essa intelectualidade. Então, jornalista negra, mas geralmente eu vou te colocar para falar de entretenimento, para cultura, e assuntos que visivelmente são mais intelectuais, que você vai ter que mostrar número, um conhecimento mais robusto. O que ele... Ela era Economia, política. camuflada, economia, política, mundo. Então, por que que eu que eu coloquei esses 2 pontos, além de representar, mas também incluir? É que eu posso estar, mas que eu possa falar também do que eu quiser falar, Sim, né? mas o que eles viam aí? Uma incapacidade? Sim, como se você não fosse boa o suficiente para falar de algo que vai demandar mais estudo ou demandar mais conhecimento, né? Então, você me inclui, mas você já quer me colocar numa caixinha. Embora essa pessoa tenha um diploma na mão de uma faculdade. Exatamente. Então, ou então, se você sabe, eu quero que você me prove mais que você sabe, né? Me prova se você sabe mesmo. Eu até ia te fazer uma pergunta em relação a isso, assim, sobre em que momentos, tanto na universidade, né, e quanto jornalista, que você, enquanto mulher negra, se viu na posição de ter que se provar mais ou melhor do que outras pessoas, assim. Porque eu imagino que isso deva acontecer, Sim. né? E aí eu queria saber em que situações e como é que você lidou com isso. Eu, sendo muito honesta, eu não passei por uma situação muito marcante no sentido da profissão no jornalismo, assim. Mas quando você é uma pessoa negra, você automaticamente já consegue identificar os olhares e esse racismo camuflado, que foi o que seu pai comentou. Então, nunca a pessoa chegou em mim e falou, não vou dar uma entrevista, não vou conversar com você, porque esse confronto, ele não acontece, principalmente no Brasil, onde é muito escondido. Mas assim, no começo, eu sentia muito isso quando eu chegava, se eu não estivesse com o microfone na mão, a pessoa não identificava que eu estava chegando para entrevistar, e aí eu tinha que me apresentar muito, me justificar muito, né. Se o cinegrafista, por exemplo, não tivesse, eu sentia a diferença de quando eu chegava, estava com o microfone na mão, o cinegrafista estava do meu lado, então, né, nossa, eu vou dar entrevista aqui para a pessoa, e quando às vezes o cinegrafista não estava do meu lado, eu tinha que
né, ali me justificar muito, eu sou a Mariane, eu vim de tal coisa, tal, 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 eu conversei com fulano para entrevistar sobre isso, então são os olhares ali, né. E assim, eu passei também por um sentido de me respaldar muito de segurança, de que vocês estão me vendo, né, a gente até brincou no começo que além de ser negra, eu sou pequena, eu sou uma pessoa que às vezes não aparento a idade que eu tenho. E aí no começo, eu ficava muito preocupada em me vestir muito formalmente, em às vezes usar salto pra parecer que porque ficou essa trava, talvez do próprio trauma, assim, de falas racistas de quando eu era criança, de ter que provar muito, e de ter que provar muito a respeito da minha imagem. Você perguntou da universidade, né, na universidade, eu tive o mérito de ser muito acolhida na universidade, assim, no sentido dos professores, da sala de aula, mas ficou muito marcante pra mim a representação, porque principalmente o Lucas, né, que tá aqui, que foi meu professor, ele sabe que eu fui a única aluna negra da sala. Então isso pra mim ficou muito marcante, porque eu falei: "Nossa, quantos anos já se passaram do meu ensino fundamental em que eu tive o privilégio, enquanto uma pessoa negra, de estudar em escola particular a vida toda". Então na escola, eu já vim com esse resquício de que eu era a única, ou no máximo 2 ou 3, que eu lembro de colegas assim. E aí eu imaginava que chegando na fase adulta, na universidade, esse cenário poderia ser diferente. E não foi assim, né, eu fui a única aluna negra a me formar em jornalismo por aqui, né. Mas isso te fez alguma diferença ou não? Olha, pra mim no sentido de representação sim, porque eu senti que principalmente no jornalismo, que é um ambiente onde representa a realidade social, eu sentia que pautas e trabalhos, quando ia se falar de questões sociais, geralmente era mais eu quem levantava. Então, eu não senti uma diferença no sentido de não me senti acuada, não me senti menosprezada na sala de aula, nunca sofri por algo diretamente assim. Só que eu senti falta, porque às Sentiu vezes falta de ter pessoas negras também. assim como eu, porque a visibilidade e a vivência é diferente. E eu digo até mesmo em assuntos que não fossem racismo, né, eu acho que outras, questões sociais, eu sentia que era eu que levantava, assim, tenho amigos dentro de sala de aula que são da comunidade LGBT também, que levantavam pautas LGBTs, mas era sempre a gente ali. E aí eu sempre falava: "Nossa", tanto que eu estava conversando com o Lucas agora há pouco, quando entrou outros alunos no curso de publicidade e propaganda que eram negros, nossa, eu fiquei super feliz, assim, já fui fazer amizade com eles, conversar com eles, porque eu senti essa falta, essa lacuna, assim, sabe. Tá, mas você não ficava, por ser a única negra, principalmente em sala de aula, né, você não ficava marginalizada, você Não, eu conseguiu ser um ambiente onde eu também criava o meu espaço, sabe. Eu tinha o Eu meu acho que essa lugar. geração mais nova também, ela tá mais consciente, né, tipo, é diferente, por exemplo, da minha época, enfim, Sim. até o cuidado com temas como bullying ou entre outras coisas, né. Eu acho que isso que você falou é muito importante. E dentro da minha própria tese eu consegui também identificar isso, de que hoje até mesmo saber falar e se posicionar sobre, a gente tem mais embasamento e mais cunho, né, e você consegue ter mais propriedade de fala. Então hoje, eu falo com mais propriedade sobre racismo do que lá atrás. sim, você aprendeu, você estudou e continua estudando. A vivência, por exemplo, o que eu vivi em relação ao racismo é totalmente diferente do meu pai, né, É da minha avó. outra, aí cai no que o Lucas falou, né, as pessoas hoje estão mais conscientes, estão mais educadas. Não quer dizer que ficou mais fácil, Nos é Não, diferente do que foi, é. mas você consegue talvez articular melhor ali, né, como falar e como se posicionar. Agora acredito, Né, talvez. existe uma coisa também que é assim, né, você se impor, e conversando com você, a gente vê que você é bem pautada, que você tem foco, que Uhum. você é ponderada, e isso é importante, né, Muito. você chegar e É. tô aqui na mesa. E isso é um processo também, Marquinhos, porque eu acho que assim, não acho não, até conversando mesmo com pessoas, amigos negros assim, você se ver enquanto uma pessoa negra também pode ser um processo, porque não é todo negro que nasce ou é criado em um lugar que te traz essa total potência.
Eu tive o privilégio de nascer em uma família onde eu sempre ouvi muito sobre isso, só que eu sentia que era mais dentro de casa que eu tinha essa fortaleza. Por quê? Porque lá fora eu tinha essa dificuldade quando eu era adolescente, porque eu cresci. Poços de Caldas é majoritariamente branca, né, uma cidade branca. Eu estudei em escola privada, eu cresci, sou cristã, né, então eu cresci dentro de um contexto de igreja, onde a igreja era branca, então eu tinha muita dificuldade de me reconhecer como negra. Mas você, Diferente de um amigo negro que eu vejo que já nasceu, talvez em um outro estado. Por exemplo, eu tenho amigos do Rio de Janeiro, Salvador, em que a vivência é muito diferente. Eu tive questões com o meu cabelo. Eu demorei muito para aceitar o meu cabelo. Então, até isso que você fala é muito importante a gente trazer isso, sobre o negro também, a mulher negra e o homem negro ter essa oportunidade de se posicionar, é um processo para o próprio negro. Porque às vezes você cresce em um ambiente que quer te tornar branco. então, eu sou meio contra as pessoas dizerem assim, filho, a gente, ele cresce para o mundo, ele nasce para o mundo, né? Ele vai tomar o rumo dele. Sim, ele nasce para o mundo, mas você tem que dar, que nem você está falando aí, você tinha esse respaldo, essa fortaleza dentro de casa, né? Mas eu acho importante esse dentro de casa sair para a rua também, não é? Sim. Não é verdade? Você ter uma fortaleza dentro de casa, mas essa Saber fortaleza, como você chegar lá fora sabendo que você vai encontrar isso, você ter respaldo também ser. para poder brigar lá fora Exatamente. pelo teu espaço. Isso não é para mulheres negras só, não. Para as brancas, para os homens, acho que para todo mundo. Você saber que você vai chegar no lugar, lógico, sabendo, a gente tem que saber o tamanho da gente, até onde a gente Até pode onde dá ocupar. para ir. Exatamente. E você vai, né? Isso é para qualquer um. Então, esse papo de criei filho, a gente cria para o mundo, não, a gente cria para a gente. O mundo leva, mas então vamos estruturar para ele sair para esse mundo melhor. Saber lidar bem lá. Saber ele bem lá fora, porque senão a moçada pisa mesmo. Eu sempre falei isso para meus filhos. Falei, olha, aqui a história é uma, lá fora a história é outra. Então você tem Você pode aprender lá fora, mas você sempre vai lembrar do que você aprendeu dentro de casa. Exatamente. Geralmente lá fora você aprende na dor, né? Exatamente. Bom, Aí, doeu? Ô Mariane, e assim, eu imagino que você tenha sentido também, tanto ao longo da graduação e agora como profissional, a falta de referências de pessoas negras, tanto professores quanto profissionais em que você pudesse pautar. Você tem alguma coisa que te marcou nesse processo, tanto pela ausência ou pela presença? Eu achei sensacional que você me fez essa pergunta, que a gente nem conversou sobre isso. Mas eu fiquei extremamente feliz que esse meu último ano de faculdade, eu vi o primeiro professor negro na PUC. E ele nem era do meu curso. E isso me marcou demais. Porque eu fiquei 4 anos dentro da faculdade sem ter essa referência de professor negro. E aí, o dia que eu vi ele passando pelo corredor, assim, eu fiquei na dúvida, assim, sabe? Porque professor sempre tem muita cara de professor, assim, né? Tirando o Lucas, que é super escolar. Você vai falar, eu tenho zero, cara. Como é que é o Lucas? Cheio de tatuagem, todo mundo ficava assim, será que ele é nosso professor mesmo? Vai dar aula, chegou lá de bermuda para dar aula, né? Todo descolado e tal. Mas geralmente o professor ali que usa óculos, que carrega a maletinha, eu falei, gente, O Lucas não carrega maleta. ele não carrega a maletinha. O Lucas chega lá com o celularzinho dele, de mochilinha e o computador. E aí esse professor passou, assim, ele era um cara super alto, assim, tava com óculos assim e tal. Eu falei, gente, não é possível. Ele tem que ser professor, não vai ser pai de alguém assim. Aí vi a primeira vez, vi a segunda vez, na hora que eu vi a terceira, eu falei, cara, no meu último ano, eu vi o professor, e ele é professor de engenharia, e isso me marcou muito, assim. Aí você foi falar com ele? Eu falei um oi pra ele só que eu tava meio criança boba, assim, nem consegui conversar direito. Eu falei, oi e tal, você é professora aqui? Sou, professor de tal. Falei, tá bom. E saí, assim. Mas eu fiquei super contente, assim. E com isso, né, tipo, nossa, ao mesmo lado que eu estive contente, também veio esse pesar de, tipo, demorou 4 anos pra eu conhecer o professor negro na universidade. Talvez tenham outros educadores ali, mas eu não vi, assim, né, dentro do período que eu vou pra aula. E profissionalmente,
Isso também que você comentou, principalmente aqui no sul de Minas. Eu tenho referências, até pessoas que são próximas a mim, né? A Andressa, da IPTV Sul de Minas, eu estudei com a Andressa. A Aline Rodrigues, as duas foram entrevistadas minhas no TCC, inclusive. A Aline Rodrigues também, que são pessoas que... A Aline é a que passou pela rádio. Isso. Onda Poço. Exatamente. Jovem Pan. Onda, hoje tá atuando na TV Plan. E as duas foram minhas entrevistadas, então eu tinha elas ali. Só que sem ser isso, foi a nível nacional, né? Glória, Maju Coutinho, Zuleide Silva. Mas tem até um ponto polêmico aqui sobre a Glória Maria. Porque quando você falou que mulheres às vezes têm uma dificuldade de se ver enquanto uma pessoa negra e tudo mais. Você já ouviu, eu sei que você gosta do podcast do Mano Brown. Como é que chama mesmo? Mano a Mano. Mano a Mano. Você já ouviu o podcast dele com a Glória? Com a Glória, já tem um tempo, né? Já foi óbvio, né? Assim... Óbvio, gente. Desculpa, foi uma pergunta meio que no delay aqui. Não, porque já faz tempo que ela, né, não tá mais viva. Mas eu fiquei chocado. Sim. Eu fiquei chocado porque essa representatividade que você busca e tudo mais, ela coloca como sendo vitimismo. Ela foi uma pessoa que foi... ela sempre foi, como é que fala, o destaque, né? Na época dela só tinha ela mesmo, né? Sim. No Brasil, principalmente, talvez, né? Mas ela não tinha essa... Por sinal, Pelo menos isso pra mim, foi o sentimento que eu tive ouvindo o podcast dela, o episódio dela. Que ela não tinha essa defesa, que ela não trazia esse seu olhar de... Você está dizendo que ela não pensava e não agia como uma negra. Assim, no final das contas foi isso que eu senti, assim. Foi um caminho para a Glória também, né? Eu leio mais nesse sentido, né? Tendo a visibilidade dela, de que ela teve esse percurso de se ver negra também. Mas eu vejo que isso também tem um recorte, talvez, ali muito de geração, assim, que é o que você falou agora há pouco, de que hoje eu vejo que, principalmente, os jovens negros estão conseguindo... Traz mais à tona a história, né? Trazer e essa própria força de juventude, talvez, levantar mais, né? E talvez como ela foi a primeira, para ela olhava para o lado e falava, cara, só tem eu, assim, né? E aí ela conseguiu construir esses caminhos, assim. Quando a gente fala de Glória, principalmente para nós, mulheres negras e jornalistas, ela deixou um fio norteador, assim, não tem como uma mulher negra no jornalismo não olhar para ela. Só que é interessante que durante as entrevistas ali da minha pesquisa e nessas análises e conversando com as mulheres, a gente viu que hoje tem um nome que eles dizem que é a segunda Glória, que é Maju Coutinho, né? E aí, vou puxar os dois ganhos, prometo que eu vou grudar, assim, mas um processo de pensamento. A Glória deixou muito essa força de capacidade. A Glória tinha muita força que eu acho que talvez essa leitura que ela quis trazer do vitimismo, não é no se vitimizar, mas ela dava muito, você consegue. Mesmo sendo árduo, ela tinha muito essa visão de tipo, cara, coloca ali, denuncia o racismo, mas vai fazer. Não se coloque num lugar de coitadismo. Pega essa ira, essa inconformidade do racismo e atue contra ele. Você entendeu quando eu falei de você chegar e se impor? Não é só chegar de nariz empinado, mas você chegar e pegar o teu lugar. Então, acho que a Glória, ela trouxe muito essa força. Ela tinha muito isso. E aí, Maju Coutinho, eu acho que ela teve essa força muito pós-Glória, porque já entra dentro disso que a gente está conversando, que ela pegou um mote onde os assuntos estão levantados, assim. Exatamente. Então, e a geração que ela pegou. A geração. Então, esse recorte de geração que talvez ali na Glória a gente não falava tanto ainda. Tinha, mas não estava nesse boom, nesse auge tão grande. Eu, sinceramente, acredito que a Glória, ela passou por preconceitos. Ela passou por muita coisa. Racismo. Só que aí cai de novo naquilo que te falei. A Glória era muito capaz. Eu não estou aqui, não estou menosprezando a Maju, Maju Coutinho, né? Maju Coutinho também passou por racismos também. Mas eu acho que é mais esse recorte de temporalidade, de gerações e de recorte de assunto, né? Então, falava sim, tinha ali o feminismo negro pautado na época de Glória, mas talvez a Maju pegou mais um sentido da geração. Ela pegou uma outra geração. A geração
poder comunicar. Tanto que uma coisa que ficou muito imagética é que a Maju já apareceu com o cabelo Black Power, né? A Glória, ela optou pelo cabelo liso, então no audiovisual ficou esse questionamento, né? Nossa, será que a Maju vai alisar o cabelo ou não? Agora, uma coisa será que ela vai, né? E aí hoje, por exemplo, o Fantástico, toda mulher, ou mesmo não sendo a mulher negra, toda semana a gente quer saber que cabelo e que roupa que a Maju tá, né? Então ela trouxe, acho que essa questão de... Ficou aquela dúvida, será que ela vai seguir... Para que lado que Maju vai, né? Então, é que a Glória, por exemplo, ela era uma... Eu via na Glória... Eu honestamente nunca vi por esse lado de mulher negra, até porque eu sempre vivi nesse meio, né? O meu padrinho de casamento, que eu adoro, o Mário Robson, meu padrinho, mora no Rio, é meu padrinho de casamento, ele é negro, entendeu? Meus amigos, então eu nunca tive esse tipo de problema, muito desde criança. E eu vi a Glória, sinceramente, a Maju, não menosprezando o trabalho da Maju, mas eu acho que ela tem um caminho muito longo para chegar onde a Glória chegou como profissional. A Glória não tinha na Globo uma reportagem que ela não fizesse. Sim. Entendeu? A Glória entrou em cada buraco, ela passou por cada lugar, que não sei se todas passavam com a mesma, vamos dizer, com o mesmo estilo que a Glória passou, entendeu? Ela tinha uma identidade. Ela era uma profissional. Então, com isso daí, independente dela, se ela fosse branca, se ela fosse pele vermelha, sei lá, negra, Ela tem uma... ela era uma tremenda profissional. Tem uma reportagem dela que, se eu não me engano, tanto que é algo legal a gente ter entrado em Glória, porque a Glória, ela foi a primeira pessoa em usar publicamente na televisão a Lei Afonso Arinos, né? Que ela foi fazer uma reportagem no Hilton Palace e declaradamente ela sofreu um racismo declarado mesmo, né? O gerente do hotel falou que ela não ia entrar porque ali não entrava negro. Mas ele sabia quem era ela? E aí ela justificou, né? Nesse momento ela justificou que ela era jornalista, que ela, pelo portal que ela estava, e mesmo assim não foi liberado, e só depois dela ir até a delegacia registrar aí que ele quis voltar atrás com a palavra. Então ela foi a primeira pessoa dentro da televisão brasileira a se cunhar a partir dessa lei, né, de que ela... Como é que chama a lei? Lei Afonso Arinos. Afonso Arinos. Que traz essa... Desculpa, perdi a palavra agora que eu tava falando. Esse respaldo, né, para situações em casos de racismo. Então ela foi pioneira nisso. E Glória tem várias reportagens em que ela usa de que foi um desafio para ela também sustentar esse posicionamento, ser essa mulher muito forte. Porque geralmente fica também, e ficou de novo, desse passado escravocrata, essa imagem da mulher negra muito como durona, né? Por conta de sofrer muito e de sustentar muita coisa, dar conta de muita coisa. Aí a mulher negra sempre tem que estar muito ali, posicionada, o homem negro também, né? Não ser vulnerável, não ter sentimentos, não chorar, passar por tudo ali de uma versão muito carrasca. Então, Glória tem uma entrevista na TV Brasil, se eu não me engano, de 1900 e pouco, em que ela falava, olha, se coloca eu e você, ela se prontificou uma mulher branca, eu e você para escolher para fazer uma matéria, eu vou ter que provar, vou ter que passar um texto aqui 2 vezes mais do que você, eu vou ter que ficar em frente às câmeras 2 vezes mais do que você para provar do que eu sou capaz. Então, ela argumentava muito esse lugar de que deixou pra gente esse lugar, essa sustentação, mas o desafio também de se sustentar, sabe? Porque aí também entra nessa linha tênue de que só porque eu tenho essa imagem forte, eu vou ter que ficar sendo forte o tempo inteiro, eu vou ter que dar conta o tempo inteiro, né? E as pessoas esquecem que você também sofre, que você tem dor, que você tem raiva, né? E por aí afora. Ainda falando, já que nós estamos falando de inclusão, as instituições educacionais, né? Ela tem, vamos dizer, e isso eu falo das instituições de modo geral, de educação, mas principalmente a faculdade de jornalismo. Ela tem uma grande responsabilidade dessa inserção, né? De receber a mulher negra, no caso, né? Totalmente. De levar ela para dentro da sala de aula e dar todo o respaldo que ela precisa. A responsabilidade maior Totalmente. Começa ali, né? Totalmente. Porque é ali que é a abertura, né? É você colocar ali dentro. E aí, quando a gente fala de educação, a gente precisa entender, principalmente no nosso país, todo esse nosso assunto aqui, Marquinho, ele
são muitas camadas. As pessoas precisam entender que não tem como você atuar em um lugar só. De um lugar você tem que ir para outro. Então, quando a gente fala da instituição, da universidade, do jornalismo, ele precisa assumir essa postura, esse lugar de incluir essas mulheres negras e pessoas negras, porque o jornalismo é uma posição em que vai dar essa potência da imagem negra ser propagada, né, da negritude ter o seu lugar de voz para ampliar os seus espaços. Só que aí, antes de chegar na universidade, a universidade também tem que cobrar dos pontos de educação antes, né? Então, como que anda a educação no nosso país, né? Totalmente quebrado e fragmentado, assim, né? Principalmente a educação pública, que a gente sabe que passa por inúmeros problemas. Então, quantas crianças negras estão dentro da escola? Como que está o ensino público? A criança dentro da escola está indo para comer, né? A criança não sabe se fica dentro da sala de aula ou se espera a merenda. Sofre violência em Sofre ambiente violência que vive. e vai para a escola para poder fugir dessa violência ou das marginalizações e das mazelas que acontecem dentro de casa. E aí, no momento de fazer vestibular, quais são as instituições ou como que anda o sistema de cotas no nosso país, que isso é algo extremamente importante também da gente frisar, né? Cota, as pessoas precisam entender que a cota a gente está falando de mazela social, não é no sentido de capacidade. A gente sabe que a mesma capacidade que eu tenho eu tenho a mesma capacidade de fazer a mesma prova que o Lucas. Só que a gente está num sistema onde o acesso de educação de uma pessoa preta e de uma pessoa branca é totalmente diferente. Então, não é ser capaz, mas é de você construir ponte para que as pessoas chegam, né? Então, um jovem de periferia hoje, então o jovem não quer entrar na universidade, não tem que existir cota porque ele é capaz. Ele é capaz, mas que hora que ele estuda? Se geralmente um jovem periférico é o que trabalha para ajudar a colocar comida dentro de casa, se estados de criminalidade como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, vive fugindo de bala, né, de tiros. Então, como? Por que existe cota? É justamente por conta disso, porque o acesso, a escala que ele tem que fazer para chegar numa educação é muito grande. E aí, como que está o sistema de cota? As instituições privadas, que eu acho que ainda falta esse despertar muito grande das instituições privadas, de que não é só a instituição pública que tem que criar cota e acessibilidade. A instituição privada, ela cria vestibular, ela cria projetos de bolsa. Eu tive um projeto, uma porcentagem de bolsa, que é a Bolsa Social, mas tem que ter também a cota, né? E hoje eu acho que eu não sei falar de boca, assim, com a instituição privada que tem declaradamente uma bolsa particular para pessoas não brancas, né? Então, isso que você falou, a educação precisa assumir essa responsabilidade, sim, de colocar essas pessoas dentro de jornalismo, de educação e tudo mais. Então você não vê a cota como uma reparação, vamos dizer assim. Não, eu vejo que ela é uma reparação, ela tem que ser. É uma reparação histórica, a cota precisa acontecer, porque o que retira a população negra da educação ainda acontece. Se com cota já tá difícil, imagina sem cota, entendeu? A visão minha é essa, assim. Com cota já tá difícil alcançar, né? Imagina sem. Então, quando eu falei de responsabilidade, eu coloquei a faculdade, a instituição educacional, em primeiro lugar, porque é o caminho, né? É o caminho. É o caminho, de casa para a escola, para até chegar na faculdade, aí depois ele vai cair no mercado de trabalho. Aí eu quero saber de você a responsabilidade das empresas de comunicação nessa inclusão. Totalmente responsáveis e que precisam atuar frente a isso. Então, momento de contratação, né? Começa lá, vamos contratar alguém, ou então para esse recorte que a gente está falando, para televisão, por exemplo. A gente ainda vai ficar preso em currículo com imagem? A gente olha dentro da sua redação, vamos contratar. Quantas pessoas brancas tem? Tem 10. Então, a gente vai contratar mais uma pessoa aqui. Por que essa número 11? Por que a gente não pode olhar para isso? Se a gente sabe que é uma realidade social, que é uma realidade brasileira, a partir do momento que a gente vai contratar, vamos colocar isso dentro. Se o jornalismo é uma profissão e é um meio de comunicação que representa a realidade social, a nossa redação também precisa representar. Então, não tem como o nosso jornalismo ter um compromisso com a sociedade se dentro da tua redação não tem. Então, tem 10 pessoas, mas uma só é negra. Ou então só 2. Por quê?
E ainda tem que a gente tem menos pessoas negras formadas na profissão, ainda é mais difícil ainda. É uma coisa que gruda a outra. Exatamente. É o que o Marquinhos trouxe aqui. Não tem na universidade. Se não tem na universidade, na hora que chegar no mercado, também não vai ter. Exatamente. E qual que é o compromisso do mercado também? Vamos contratar mais uma pessoa. Beleza. Olha em volta da redação. Conta. A redação tá representativa? E você acha que, por exemplo, a falta da representatividade dessas mulheres no mercado de trabalho, do trabalho que eu falo dentro do jornalismo, né? Do audiovisual, você acha que isso afeta a cobertura jornalística? Você acha que isso? De que maneira? Acho que, não vou dizer todo, assim, né? Talvez eu seja audaciosa, mas talvez estudando jornalismo e convivendo com jornalismo, quem faz jornalismo faz porque ama essa ideia de que nós somos voz, nós somos boca e nós somos informação. Uhum. Vou dar um exemplo, talvez, para responder essa pergunta sua. Talvez até 2 exemplos. Sim. Nós tivemos, e todo ano saem atualizações tristes sobre isso. Um jovem negro é morto a cada 20 minutos dentro do nosso país. Eu fazer esta notícia tem um peso e uma representatividade diferente do que uma pessoa branca falar sobre isso. Porque você se coloca no lugar, tanto enquanto profissional, mas porque você também tem posse e propriedade do que você está falando. Então, uma pessoa branca tem total capacidade de falar isso. Ela escolheu ser negra. Ela fala isso, ela vai saber ler o texto, ela vai saber passar o dado, ela vai saber passar a informação. Só que, além de eu ter a propriedade sobre isso, alguém está me assistindo. E se é uma pessoa negra me assistindo, ela vai entender que não é só por ser jornalista, é aquela jornalista negra está falando uma notícia em que ela sabe que, além do dado que ela está falando, ela também entende o que ela está notificando. Ela tem propriedade disso, assim. Então, todo mundo pode fazer essa cobertura, assim como eu também posso fazer a cobertura de algum assunto que não envolva racismo. Vou saber falar. Mas a partir do momento que tem esse recorte de raça, é no sentido da posse. Um exemplo muito atual que teve é o que aconteceu na Operação do Rio de Janeiro, por exemplo. Né, em que, por mais que esse assunto seja um assunto de inúmeras camadas, a gente sabe e é comprovado que a maior parte de pessoas que morreram foram meninos negros. Então, um jornalista negro falar isso, a propriedade, a representação do jornalismo é diferente do que uma pessoa branca. Você está falando do jornalista numa redação ter não uma representatividade numérica, mas um protagonismo real da pessoa negra, do jornalista negro, do profissional, né? Exato, porque é muito... Da profissional também. Também, mas é bem nisso que a gente está falando, assim, todo mundo consegue, todo mundo pode. Mas é porque o próprio jornalismo, e a gente aprende muito isso, que é uma profissão de responsabilidade. Eu sou muito responsável pelo que eu estou falando. Agora, vocês imaginam dentro disso, né? Além de ser responsável, eu vivencio, ou então eu vejo o que eu estou falando. Aliás, quando a gente fala no jornalismo, o microfone, de um modo geral, ele é uma grande responsabilidade. Totalmente. Eu só fiz no microfone, eu só fiz entretenimento. Eu dei muita preferência para o entretenimento porque eu prefiro. Gosto. Entendeu? E não sou jornalista, eu sou comunicador, formado na vida, inclusive. Ótimo. Entendeu? Que formação melhor que essa? Que eu fiz faculdade, eu fiz administração, lá fiz o primeiro ano de administração, não voltei mais na faculdade. Então, a verdade foi essa. E eu sou comunicador porque eu sempre gostei do microfone, do rádio, e eu acho que o meu lance foi toda a vida, meu lance, né, foi entretenimento. Então, mas sempre vi isso e sempre citei que o microfone é uma arma que a gente tem na mão. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita responsabilidade. Muita cautela. Com muita cautela, né? E principalmente o jornalismo, em qualquer tipo de jornalismo que você vai fazer, mesmo que ele seja, né, puxado para o entretenimento. Até porque hoje o jornalismo, ele está bem mais solto, né? Mesmo na TV, no rádio, né? Não se faz mais aquele jornalismo
quadrada. quadrado, né? A tecnologia trouxe muito isso, né? É. A multimídia, ela trouxe esse... E é por isso que eu parti. E eu pra tenho isso que aqui. falar certo o nome, porque meu professor que deu essa aula pra mim. Tem que Pessoal- falar certo. O que é multimídia? O que é cross-mídia? Transmídia, tem que falar certinho. Era chatão lá? Prova oral. Ah, Hoje essa você pode falar, nomenclatura de hoje você nome pode assim, ele pegava no pé pra falar certinho o que era. Ai. Ele não pode ficar me perguntando muito. É que no final das contas, no dia a dia, você não vai falar, nossa, eu vou fazer aqui uma matéria transmediática e tal, né? Mas a gente traz isso para o estudo, para você poder ver as possibilidades que você tem no jornalismo. Tanto vocês me perguntaram no começo, isso é algo que eu vejo também. Eu acho que eu nunca vou ficar em um lugar só. Eu gosto muito dessa possibilidade hoje de poder, o que eu tô fazendo, eu vim aqui hoje, aí eu coloquei no meu Instagram, sabe? Então, eu acho que eu sempre vou Mas caminhando por vários... eu sinceramente, do jeito que você está falando, que você citou de alunos negros, né, e negras, professores, eu sinceramente estou te vendo dentro de uma sala de aula numa faculdade. Ah lá, ele vai abraçar a ideia do meu pai. Meu pai tá nessa também. Não, mas é verdade, é verdade. Isso daí não. Quem Então, sabe? eu acho que teu pai não está te empurrando, teu pai enxerga isso. Entendeu? Eu também, Ele né? enxerga, né? Teu pai não é bobinho, é verdade, é verdade. Eu E eu estou enxergando isso também na minha humilde visão. Eu estou enxergando assim. Mariane, o que você tinha de hipótese na tua pesquisa e como é que você concluiu ela ali? Com o que você chegou de... Ah lá, gente, minha banca ao vivo. Na verdade, é até algo legal, porque minha banca pontuou a minha hipótese como que ela automaticamente já respondida, assim, né? Então, vou falar como aluna aqui, né? Como hipótese dessa pesquisa, eu trouxe, até a gente já comentou sobre isso, que trazer esse assunto corrobora para que o jornalismo ele tenha uma atuação de frente socialmente para uma conduta antirracista. Então, tornar a mídia, tornar o jornalismo audiovisual, ele corrobora não só para o campo em si, mas socialmente. Então, ele vai se comprometer com o seu papel social, em ser um jornalismo que tenha impacto, né? Jornalismo que transforma, comunicação que transforma. Então, a hipótese que eu levantei é essa, de que traz para o campo a evolução do próprio campo como atuação social e luta antirracista, e também essa reparação histórica, essa movimentação para a mulher negra. Então, se diz até enquanto sociedade brasileira, em que vai ser um benefício não somente para o campo, em credibilidade, em que o próprio consumidor da notícia vai se espelhar nisso e vai acreditar mais no jornalismo, no seu compromisso social, como também para a nossa sociedade, para as mulheres negras se sentirem mais capazes, esperançosas de ocupar lugar de fala e tantas outras coisas, né? E eu acho que isso já acabou que encapou um pouco dentro dessa consideração final, né? Que não tem como a gente falar de um ambiente de comunicação que molda senso crítico, né? É ouvindo jornalismo que você escolhe em quem que você vai votar. É ouvindo jornalismo que você fica sabendo qual vacina que você tem que tomar. É ouvindo jornalismo que você toma tantas outras decisões, se você vai comprar tal coisa ou não, o que é fraude, o que é isso, o que é aquilo. Então, é ouvindo jornalismo, um jornalismo representativo e dentro de uma causa antirracista, que a gente vai corroborar para uma sociedade antirracista também. Então, é esse papel, né, de, como consideração final, a gente levantar mesmo uma sociedade que acredita no jornalismo e que acredita no seu compromisso social. Então, se você ouve um jornalismo antirracista, isso vai propagar, no mínimo vai te gerar uma reflexão ali de tipo, nossa, diferente, por exemplo, do que a gente vê, uma diferença de mídia, né, da mídia norte-americana, por exemplo. Meu irmão é uma pessoa que já teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos algumas vezes e ele sempre comenta isso, de que como lá o Bill... Um abraço. Aê, Bill! De que como o Bill e outras pessoas negras vão para os Estados Unidos e conseguem também perceber essa diferença, né? Lá também... Ele é jornalista também, não? Não, meu irmão é administrador. Ah, tá. E ele consegue, as pessoas que vão aos Estados Unidos conseguem ver a diferença, como o racismo existe nos lugares, mas lá nos Estados Unidos tem a televisão negra, preta, o comercial, você vai ficar 24 horas assistindo a televisão e você só vai ver pessoas negras. Então você entende que se a gente conseguir causar isso aqui, de que
tem mais pessoas negras, você vai te causar nossa, que legal. Mas hoje no Brasil você já vê bastante negros em comerciais. Tem crescido. Tem crescido. Tem crescido, mas... Algumas vezes você vai olhar proporcionalmente. Não, para dar realidade, né? porque a nossa sociedade, mais de 50% é de uma população não branca. Aqui, mas nós estamos em construção. Olha o que é daqui, ó. O nosso país é o país mais miscigenado do mundo. Isso é por pesquisa, é o mais miscigenado do mundo. Mas aí entra isso, né? Tá crescendo. E aí um movimento também feito de construção é a questão da imagem, né? Que é o que a gente está falando muito aqui, falando da pesquisa também. Então, a publicidade está colocando essas pessoas negras, mas como? As novelas estão mostrando, mas como, né? A mulher negra tem que parar de ser mostrada. Qual o papel entregue na mão desse... Qual o papel, né? Então, ela tá na novela, mas ela... Né, é questionado a Thaís Araújo também fez um contestamento na última novela que ela fez, em que o papel dela tinha sido uma mulher que... Eu não assisti a novela, então não quero falar bobeira, mas pelo que eu li, era uma pessoa que tinha avançado na vida, mas aí no final da novela perdeu tudo. Então sempre ou é o vilão, ou é a empregada doméstica, ou é então nessa aparição aí. Tá começando a colocar, mas a gente tem que ficar de olho. Tá colocando que jeito, né? O menino que aparece no comercial sempre vai ser um menino que rouba na padaria, preto. Né? Por que o menino não pode estar num carro aí de um BYD da vida? Né? Muito bem. Vamos tomar uma água aí, enquanto isso eu vou falar dos nossos. Falo demais. Você fala bastante. Estou falando que você é professora. Quer dizer, eu nunca não era chatão, então, na sala de aula, não? Não era um professor chato, não? Não era. Todo mundo gostava dele. Tá bom. Deixa eu falar do... Ela fala, a gente aqui ao vivo na frente das câmeras. Eu posso, vai que eu perco meu TCC. Vou falar do teu TCC, tem uma coisa para te perguntar aqui. Deixa eu falar começar a falar do Motiro. Dá uma olhada aqui, gente. O Motiro, né? O seu app de preferência. Sabe por quê? Você está aí, né, procurando, né, um caminho para seu caminho profissional, né? O Motiro tem essa grande oportunidade, viu? É um aplicativo que você pode acessar no seu celular, é fácil, né? É www.motiro.app ou app, como você preferir. Você quer aprender a programar, você vai aprender através do Motiro, vai aprender de graça, se divertindo muito, porque é muito fácil, tá? www.motiro.app. Você pode acessar e pode passar para alguém acessar também. Vai lá de curiosidade, dá uma olhada, você vai ver que isso vai dar, como diz, vai dar bom no futuro, né, para você, tá? Eu quero aproveitar e falar também do café caldense, do cheiro, do gosto, do sabor, do delicioso café sem mistura, café marrom, não café preto. Café preto é aquele que tem torra clara, aliás, torra forte, torra extra forte, né, que esconde algumas misturas, né? E o café marrom é aquele que tem a torra clara e a média clara, que é um café sem nenhuma máscara. Esse é o café caldense, é o Monte Fé, e é o caldense, Monte Fé e especial gourmet. Delícia, viu? Procura no seu supermercado, você vai encontrar lá. E o pão de queijo Xodó de Minas é o pão de queijo, se você não experimentou, duvido que quando experimentar, se você não vai levar de pacote para casa. Você vai encontrar o pão de queijo Xodó de Minas na Junqueiras 484, ali na Casa do Açaí, é pertinho da Câmara Municipal. Você vai encontrar também todos esses produtos no Mercado Municipal, na Box 17. Lá você tem uma loja do café caldense, do pão de queijo Xodó de Minas, do Monte Fé e do especial gourmet. Passe por lá, leva para casa que o pessoal lá vai adorar. Só coisa de mineiro. É? Só coisa de mineiro. Só coisa de mineiro, de quem tem bom gosto, de quem tem paladar, né? Muito. Café caldense, tu fala que um sabor, um cheiro para cada paladar, né? Um sabor de qualidade para cada paladar, tá vendo? Por que você não falou antes? Me deixou errar? Eu falei com o microfone fechado aqui agora que eu abri. É. O microfone foi feito para ficar aberto, moço. Bom, quando você falou em objetivo no teu TCC, você falou em objetivo do estudo, né?
ou seja, objetivos específicos, né? E que objetivos são esses? Eu falo academicamente ou eu falo... Fala da forma que você... Não acadêmica. Tá. É porque você se deu Ainda tá fresca as letrinhas, assim, na cabeça, né? Desse processo. Mas eu acho que um pouco eu até já respondi mesmo. O principal objetivo é trazer a luz para esse assunto, né? Então, acho que eu quero dar visibilidade mesmo. Precisamos falar sobre. Porque quando a gente fala de assuntos, né, como racismo, gordofobia, feminicídio, tantos outros, a gente acaba que entra num momento que ou as pessoas tendem a querer enjoar de falar, sabe? Ah, mas não vamos falar tanto, já falamos sobre isso em tal dia, tal, aquilo. Mas a gente convive com isso o tempo inteiro. Então, se você dá a luz para isso, não é que você vai viver, né, esse pisar em ovos ou que isso te traga um medo, assim, uma fobia. Mas é trazer para as pessoas um despertar de que precisamos olhar. Se você não olha para isso, isso vai passar imperceptível sobre você, né? Tem uma fala de uma ativista negra, Angela Davis, que ela fala que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E o que ela quer dizer com isso, né? Eu só consigo defender uma causa que eu conheço. Então, se eu estiver passando na rua agora e eu ver uma briga, eu vou ficar sensibilizada sobre aquilo. Mas se é com alguém que eu conheço, eu prontamente eu vou ali ver o que está acontecendo, né? Óbvio que se for uma pessoa desconhecida, eu vou tentar, né, agir de alguma forma, mas eu não vou intervir tanto quanto uma pessoa que eu conheço. E eu sempre gosto de usar esse tipo de metáfora porque é essa causa, né? Eu só consigo defender algo se eu estudo, se eu tenho cunho sobre aquilo. Então, o meu objetivo é esse. Até mesmo para pessoas não negras, que o lugar de fala vai ser diferente, né? Muito se comenta sobre essa frase, né? De lugar de fala. Eu, pelo menos pelo que eu estudo, que eu ouço, eu gosto de trazer um pouco até que Djamila Ribeiro fala, que todo mundo tem o seu lugar de fala, mas é de onde se fala, né? Eu falo de um lugar de que, além de estudar, eu vivo sobre, mas a pessoa branca, ela vai falar de um lugar de estudo. Então, você vai agir diante disso. E meu objetivo maior, assim, é fazer com que daqui 5 anos, atuando como jornalista, eu veja várias parceiras minhas do meu lado trabalhando junto comigo e que eu ligue a televisão e eu veja um jornal feito em 90% por mulheres negras, assim, sabe? E até para que esses movimentos de evolução no nosso dia a dia aconteçam, assim, sabe? Se o jornalismo conseguir colocar essas mulheres lá dentro, o nosso dia a dia enquanto sociedade vai mudar também. Muito bom, tá bom. Inclusão e diversidade, né? São duas palavras que foi bastante falado aqui. Tá. Quais são as iniciativas para promover isso? Seja ao tocante de empresas de comunicação, instituições educacionais, inclusive faculdade, conforme nós estamos, e a própria sociedade, né? E para promover esses dois pontos, né? A inclusão e a diversidade. Tá, então, primeiro, educação, né? Nós precisamos cobrar do nosso poder público o funcionamento de cota e de inclusão de pessoas negras dentro da instituição de ensino desde lá de trás. As instituições, enquanto universidade, cumprir esse papel que a gente comentou mesmo de responsabilidade em olhar a sua parcela ali, criar acessibilidade para essas pessoas. Então, não é só a cota pública, mas as instituições privadas também precisam ter um olhar voltado para a questão racial. As empresas e as emissoras precisam cumprir o seu papel na contratação. Então, olhar para as suas redações e as contratações incluir raça, né? E além da inclusão, colocar essa representatividade e liberdade de atuação também, que foi o que a gente comentou no meio do papo aqui, dar a liberdade para que não basta só incluir, colocar ali como um número, você tem que dar oportunidade também para a mulher poder atuar onde que ela quiser, em qual função ela quiser. E ver para onde ela quer crescer, né? Ver para onde que ela quer crescer, não ficar colocando em caixinhas. E enquanto sociedade, é cumprir isso que, por exemplo, vocês estão fazendo aqui hoje, assim, eu achei muito legal até passar do auge de novembro, né, que é o mês da consciência negra,
esse assunto precisa estar em nós, assim, você precisa ir num restaurante, você olhar, fazer um movimento de cabeça de quantas pessoas negras tem aqui, quantas mulheres negras tem aqui. E de que a pessoa negra não é que está servindo. Não é que tá servindo, sabe? Tratar como igual, assim. Você vê uma pessoa negra, talvez, com uma vestimenta de uniforme, cara, é um trabalho, como a gente parar de fazer certas perguntas, assim, sabe? Tem muita coisa, nuances no nosso dia a dia que precisam ser eliminados, né? E você se posicionar. Essa sua fala foi muito importante, assim, que a gente comentou muito da Glória, assim, eu acho que falta na nossa sociedade posicionamento, que é isso, né? Tem esse gargalo, assim, de que hoje a gente conhece muito, que é o que a gente estava falando, a teoria tá muito robusta, mas é sempre esse equilíbrio, não adianta você saber tanto se você não aplica o seu saber. Então, socialmente, as pessoas se posicionarem. Olha, eu vi uma situação ali, tipo, o cara tá sendo muito questionado no caixa de como é que ele vai pagar. Poxa, se posicione, é um amigo seu? Se posicione. Olha o seu círculo de amigos, quantas pessoas negras, quantas mulheres negras estão dentro do seu círculo de amigos. Então, são esses pontos. Vamos falar de apoio para esses juízes. Só mais uma coisa, e para a sociedade como um todo também não ser só racista, é ser antirracista, como você falou no final aí, né? Exatamente. É cumprir esse papel mesmo de tem que ser repulsa, sabe? Não adianta você só falar, ai, nossa, não concordo. Mas você não concorda como? Né? E são coisas tão pequenas, não pequenas, né? Pequenas entre aspas, mas são tão singelas no nosso dia a dia que pode fazer diferença. Quantos autores negros você lê? Música, filme, cinema, porque assim você já está propagando para que não exista essa distância de imagem, né? Uma amiga minha uma vez me perguntou isso, assim, ela é loira, de olhos claros, falou, nossa, eu estou muito preocupada na educação da minha filha, porque eu moro numa cidade muito pequena e o nosso círculo de amizades é pequeno, como que eu vou introduzir esse assunto de racismo para ela? Eu não quero ter que falar, né, como se fosse uma pontuação, assim. Falei, cara, olha nos brinquedos da sua filha tem uma boneca negra? Por quê? Porque se ela vê, se isso faz parte do dia a dia dela, em que é uma pessoa que faz parte de uma sociedade, quando ela vê o racismo acontecendo com a coleguinha dela, ela vai falar, não, isso daí não existe. Você sabe que você tocou no assunto agora, que eu tinha uma vizinha de condomínio, né? Só que ela morava no condomínio do lado, né? E a gente observava isso, as duas irmãzinhas, a diferença de idade devia ser ali, acho que não tinha um ano de diferença. As bonequinhas dela, das duas irmãs, eram negras. Tá vendo? É isso, essa criança ela vai nascer com uma consciência de que, é claro, tudo pode acontecer na construção de uma pessoa. Agora. Só que é aquilo que você falou lá no começo da aplicação em casa, né? Os meus filhos, na hora que eles saírem pra rua, pode ser até que na rua é diferente, mas eles sempre vão lembrar do que eles aprenderam lá em casa. Então, são duas crianças que cresceram, e principalmente essa questão da estética da mulher negra também é outro tipo de assunto. Né? Se alguém na escola falar que o cabelo da coleguinha dela negra não é bonito, ela vai lembrar que ela foi educada de uma forma a ver uma pessoa e uma menina negra de uma maneira, cara, é bonito tão quanto tantas outras coisas bonitas. Tanto quanto. Entendeu? E várias coisas que são ditas na sociedade, como da cor do pecado, coisas que foram estigmatizadas. Mercado negro. E o que não é um mercado ilícito, o mercado proibido, né? Tantas outras coisas, o criado mudo, fazer pelas coxas, a ovelha negra da família. E antigamente o mercado, já que você está falando de mercado, né, o mercado de cosmético, por exemplo, ele não era tão intenso nesse segmento de cabelo negro, né? Posso dizer assim, né? Cabelo crespo. Cabelo crespo. Como é hoje, né? Hoje você vê cabelos... Eu adoro, eu acho muito bonito esse... Que tá em moda de novo, tá na moda. Cabelo black power. Eu acho bonito, pô, eu acho bonito. E com maquiagem também, né? Eu tô falando ali de cosmético, hoje é outro E papo, é legal né? vocês falarem isso, porque tá evoluindo, mas foi evolução por conta desse tipo de assunto, porque antes não tinha. Eu lembro, eu mesma sendo nova, vou comprar uma maquiagem, cara, não tem a cor da minha maquiagem. Entendeu? Não tem a cor da minha base. Não tem produto bastante de cabelo, ou então um só, né?
E ainda é um caminho, e é legal, até fica um alerta, né, para o pessoal da beleza, da estética, isso, tem procedimentos que ainda tem os seus resguardos. Por exemplo, tem tipo de depilação, por exemplo, que não é o mesmo tipo de depilação para uma mulher preta. Tem a Mas diferença. isso vê por conta de... Por exemplo, a laser, depilações a laser, ainda é um estudo e um avanço para mulheres pretas poder fazer. Eu mesma passei por uma situação de que o laser queimou minha pele. Por quê? Porque a máquina não era apta a atender a minha pele. Ah, não sabia disso. Então, em que momento que a gente também pode ter esse avanço onde a tecnologia faz de tudo e ela também pode atender a uma pele negra? Vários tipos de procedimentos estéticos. Ainda hoje não existe essa máquina, esse... Hoje existem pessoas que estão atendendo já. Ah, tá. Mas, por exemplo, difícil achar. Até fico aqui com a minha sugestão. Se tiver alguém que faz aí em Poços de Caldas, eu procuro, porque é a minha experiência que eu tive. Se eu não me engano, tem problema. Você falou de tecnologia, a gente teve casos de reconhecimento facial, às vezes não funcionar, né? Então tem várias outras coisas. Eu aprendi semana retrasada sobre isso. Vou deixar a dica para você e para a galera da tecnologia. Houve uma palestra muito interessante sobre letramento racial e inteligência artificial. E, inclusive, é um cara aqui de Poços, o Wagner Nascimento. Ele é formado em engenharia da computação. E agora está sendo legal esse movimento de um levante de estudo dentro dessa área. Por conta de falta de, às vezes, aparelho de identificação facial não identificar e a pessoa ser registrada no aparelho. Mas por quê? Porque em estudos está sendo levantado isso. Quem que está alimentando a inteligência artificial? Como que a inteligência artificial é? A base é branca. A base é branca. O rosto das máquinas da inteligência artificial é baseado em recortes brancos. Ele fez um exemplo, ele deu um exemplo na palestra dele que teve um dia que ele pediu para a IA montar uma imagem em que uma médica negra ajudava crianças brancas pobres. E a imagem saiu toda distorcida, mesclada, assim. Por quê? Por conta disso, padronização de estereótipo, de comportamento e de classe. Tremenda bola fora, né? Nós falamos aqui em objetivo, inclusão, permanência, e a pergunta é: as mulheres negras se uniram, elas se apoiam para esses objetivos? Principalmente esses dois, a inclusão e a permanência? Existe um apoio entre elas? Sim, essa é uma pergunta bem complexa. Porque eu acredito que agora existe, esse movimento tem se levantado e as mulheres negras têm se apoiado nesse sentido. Dentro da própria profissão, eu ainda não vivenciei, mas eu conheço relatos que têm passado por esse apoio. Eu tive uma entrevistada, a Lívia Martins, ela é representante da Globo São Paulo, e ela tem visto até mesmo dentro da Rede Globo, que é uma emissora muito grande que tem formado, né, grupos de apoio, como o Negritudes, por exemplo, e tantos outros que reúnem só os profissionais, as profissionais negras. Ela passou um dia inteiro com Flávia Oliveira, Maju Coutinho, Mari Bispo, Aline Milede, Flávia Oliveira, né, da Globo News. Então tem tido esse amparo, mas eu acredito que ele ainda pode aumentar, que ele ainda pode render. Por quê? Às vezes, dentro da própria comunidade negra, precisa-se ter um cuidado muito grande para a gente não se separar, que a gente se unir cada vez mais, né? Para não criar esse ambiente também de disputa, sabe? De eu ser mais negro que você, sabe? Se eu sou de tal comunidade, eu sou mais negro que você. Se eu sou de religião de matriz africana, eu sou mais representativo que você. Então, a própria comunidade negra, ela também tem esse trabalho a mais de vamos criar um movimento onde a gente se une e não se separa, porque senão a gente dá mais argumento ainda. Eu sou a negra ou um negro melhor que você. Entendeu? E também não se isolar, porque essa questão de coletivo, ele é um aprendizado afro-ancestral, de cultura afrodescendente, o coletivo. Né? Essa questão de individualismo é eurocêntrico, né? Isso é eurocêntrico, não existe isso dentro de uma cultura afrodescendente. Então existe sim esse acolhimento, Vem qualquer... essa força, né? E a gente que está tentando se reunir, se forjar. Porque quando você tem um objetivo, alcançar um objetivo em prol de uma comunidade, seja ela de
credo, cor ou raça, seja o que for, não pode ter, tem que ser, você não pode, Todo mundo junto. tem que ser todo mundo junto, todo mundo na mesma luta, né? Se tiver alguém, como é que se diz? Só ali, né? Tentando Exato. sozinho, não vai virar nada. Bom, aqui a gente está encaminhando para o final já, então queria te perguntar, tá, quase já tem 1h23 já. Me fala, hein? Eu avisei vocês que era pra cortar eu. Não. A Mariana, deixa eu perguntar, sobre a tua pesquisa, né? Quais são os passos futuros, os desdobramentos? E o professor. O que que... Não, porque, enfim, Não tá valendo nota não, viu? agora não vale nada mais, agora é na amizade aqui. Até porque, infelizmente, não estava na sua banca. Mas, assim, o que você tem como passos futuros, desdobramentos? Se você pensa a gente falou aqui, talvez, de você na docência, enfim, de levar isso para uma pós-graduação, seja ela lato sensu, estrito sensu, o que você... Almejo esse espaço mesmo, assim, mas fora a brincadeira, eu, junto com a minha orientadora, a gente já pensou até em lapidar mesmo essa pesquisa em tudo que for possível, porque o Manteiga me perguntou até sobre, Marquinhos Manteiga, já tô incluindo todos os apelidos agora. Eu gosto muito também desse ambiente de comunicação, de expandir, então eu gosto muito de palestra, mediação e tudo mais. Então, a minha intenção é publicar esse artigo, então, em congresso, colocar ele para o mundo, assim. Então, inicialmente, eu penso em circular ele ainda mais dentro dessas vertentes acadêmicas, então, congressos, né, aplicar, publicar, expandir ele. E vamos ver o que mais surge aí dessa tese, né? Mas eu pretendo muito esses ambientes de expansão, onde eu consiga ampliar, falar mais dela, né? Colocar essa aplicação, se tiver edital que dê para colocar, a gente coloca também. É importante. Importantíssimo. E o Manteiga tá me olhando aqui, lembrando ali, ó, ensino, essas pessoas. Só te manjando. E aproveitar também, falar o nome da sua orientadora, Jesuane Salvador, já esteve aqui conosco. Jesuane Salvador. Mandar um abraço para ela, já esteve aqui conosco. Jesuane esteve aqui, um abraço, queridíssima. Gente, brigou, só chorou, se abraçou, ficou uns dias sem conversar e voltou. É assim, né? Essa relação com o orientador. É um momento tenso, né? Vamos ser sinceros. Assim, eu queria até, assim, já estamos caminhando para o final, mas encorajar muitas pessoas, assim, que querem estudar, tirando até essa romantização, assim, porque a minha monografia deu 100 páginas, porque é o artigo que você tem que colocar tudo ali, né? Você tem que transcrever tudo, deixar tudo perfeito conforme a academia pede, mas foi um processo também, pessoalmente, que me construiu muito, porque eu sempre trabalhei e estudei, desde o começo da faculdade. Então, era uma rotina que tinha dia que eu sentava para escrever, não saía nada. Eu ficava desesperada e eu estava muito cansada. Chegou no final, eu estava assim, nossa, eu não aguento mais. Mas Teu curso era noturno? era diurno, só que eu sempre tive essa rotina de trabalhar, estudar. Então, eu saía, o Lucas pegou um pouco disso, assim. Eu saía tinha dia que eu estava super contente, tinha dia que eu estava zero comunicativa, de ir para a faculdade, chegar em casa, almoçar e descer pra trabalhar, e aí depois de trabalhar faz tal coisa e tal coisa. Então, no final, eu já tava assim. Só que na hora que você vê pronto, também vem esse ânimo de tipo assim, fui eu quem fiz. E assim, a minha monografia, eu posso ter esse prazer de não ter burlado e falar, fui eu quem escrevi essas páginas. E qual mensagem você deixa, então, nesse sentido? Para as iniciantes de jornalismo. Meninas, mulheres negras, não só no jornalismo, mas que... em qualquer outro segmento. Tá. Olha, eu deixaria que algo que eu tenho aprendido muito comigo, de que você é o seu caminho, assim. Parece até uma frase muito redundante, mas eu acho que é até uma força muito afrodescendente, assim, de que se você vai ser árduo mesmo. Não quero romantizar, assim, sabe? Vai ser difícil mesmo, por mais que a gente tem essa esperança de que tem evoluções, de que tá crescendo, infelizmente você vir com a pele preta já é algo que você vai passar mesmo por algumas coisas. Mas é que você vai se encontrar. E esse você, sendo o seu caminho, é que você tem suas redes de apoio confiáveis. Então, construa também esse senso coletivo, onde você vai ter uma mulher negra, tente encontrar
ao redor de você, dentro da sua casa, ou em amizades, ou em ambientes onde você vai ter uma referência preta para se construir. Cuide da sua saúde mental. Isso é um pilar extremamente essencial. Se você não estiver bem da sua cabeça, você não vai conseguir se movimentar para estudar, para trabalhar. Cuide do seu corpo físico, porque chega uma hora que o seu corpo sente todas essas demandas de você chegar em lugares onde você não é aceita, de você ter que ficar respondendo questionamentos a respeito se você é suficiente ou não. Então, prepare muito você, prepare muito, olhe para tudo aquilo que pode te respaldar. Eu sou uma pessoa que, particularmente, a fé me movimenta muito também. Então, você ter no que acreditar, você ter no que, para além do material, para além do que você vê, assim. E eu deixaria para ela de que estamos juntas, porque eu acho que isso foi uma coisa que eu queria muito ouvir de alguém, de uma mulher da área mesmo. Eu sei que eu tinha esses nomes que eu comentei, que são pessoas que eu podia confiar, só que quando eu comecei a faculdade, que eu fiz lá a minha matrícula, eu queria ouvir isso, de que estamos juntas. Então, se alguém que tá me ouvindo, seja agora, seja daqui 5 anos dessa gravação, assim, procurar pelo meu nome em algum lugar, em algum contexto, me mandar uma mensagem e de que não esteja sozinha, assim, sabe? Acho que a mensagem é essa, assim, se olhar para si com muito carinho, com muita atenção, que você é o seu caminho, você vai conseguir construir, ter a sua sede de apoio, aquilo que te forja, sabe, se orientar. E é isso, seguir em frente. Fechou, então? Fechou. Fechou, Lucas? Fechou. Só parabenizar, então, Mariane, que é hoje aqui sentada falando conosco como jornalista, não mais como estudante, né? Então, uma colega de trabalho. Obrigada. E parabenizar pela jornada, pela coragem e principalmente por trazer tanto conhecimento para a gente, para a nossa audiência, né? E pela representatividade também que você tem entre as mulheres, jornalistas, e enfim, tá bom? Parabéns e muito sucesso. Conte sempre comigo, agora como seu colega. Agora sem valer ponto. Mas eu agradeço muito essa oportunidade, essa conversa, foi super legal, nem vi o tempo passar. Parabenizar também vocês por esse movimento, por corroborar por essa causa, por essa luta. É um movimento antirracista também. Você dá espaço para alguém falar, você já está contribuindo para isso. Então, por ser acolhida com tanto carinho, assim, desejar muito sucesso para vocês, para cada audiência, para cada assunto trago aqui. E por mobilizar isso, né? Por já começar aí o ano com um assunto que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, só agradecer mesmo. Ok. E o papel do Café com Manteiga é exatamente esse. Trazer pessoas que fazem alguma coisa para a nossa sociedade. E você é uma dessas pessoas que falou aqui de vozes negras no jornalismo audiovisual brasileiro, né? Ou seja, a inclusão, a representatividade das mulheres negras no trabalho, né, no campo, no jornalismo, tá? Nós estamos fechando aqui com Mariane Davi, jornalista formada pela PUC Poços de Caldas, né? Muito obrigada. Obrigado nós, tá? O Café com Manteiga volta na próxima semana. Eu quero agradecer aí o Café Caldense, o Especial Gourmet, né, o Monte Fé, né, e o Pão de Queijo Xodó de Minas, delicioso Xodó de Minas, e o Motiro é o seu app de preferência. Anota aí, viu? www.motiro.app para você aprender a programar de graça, se divertindo, né, e ter aí seu futuro profissional. Combinado? Na próxima semana nós voltamos então. Obrigado mais uma vez. Sim. Eu, Mariana. Lucão, fechou, fiote? Então tá bom. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá.